Olá, vamos falar um pouquinho hoje sobre a confusão que de vez em quando a cabeça da gente acaba fazendo entre o possível e o provável, né? O que é possível? Tudo, qualquer coisa é possível, ou muita coisa é possível. Por exemplo, é possível de eu estar falando aqui agora com você, gravando esse vídeo e cair um avião na minha cabeça? Quem vai falar que não é possível? Possível, eu tô aqui, os aviões estão lá em cima, estão voando, eventualmente em algum lugar do mundo, em tempos em tempo algum avião cai, por que não exatamente aqui? Agora, o quanto que isso é provável para eu me incomodar com isso? Para eu parar de fazer esse vídeo, sair correndo, olhar para cima? É pouco provável. É tão pouco provável que a gente não se incomoda com isso. Que você aí também não está nervoso por conta desse vídeo ser interrompido de repente por conta do avião que caiu na minha cabeça, e eu também não estou preocupada e não vou fazer nada a esse respeito. Agora, eu dei um exemplo muito absurdo, né? Muito óbvio. Mas no dia a dia da gente, a gente vai fazendo certas misturas, né, do possível com o improvável. E a gente vai fazendo, não, algumas pessoas, não vou generalizar, em algumas situações, principalmente situação de ansiedade. Ansiedade é sempre uma mistura, a boa parte das vezes, uma mistura do possível com o provável. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de andar de metrô, ela tem pavor de entrar dentro do metrô, daquela porta fechada, o metrô parar, de acontecer alguma coisa. O quanto que é possível que aconteça alguma coisa realmente muito ruim com ela dentro do metrô? É impossível? Não, impossível não é. Coisas ruins acontecem com pessoas em todos os lugares, mas é tão provável assim. De vez em quando o metrô dá uma parada e depois continua andando. As pessoas continuam suas vidas independente desses transtornos. São transtornos pequenos, perto da ansiedade, da preocupação que a pessoa fica considerando essa possibilidade. Então, essa mistura do possível e do provável, por exemplo, aparece em outras situações, medo de falar em público. A pessoa que tem medo de falar em público passa na cabeça dela uma série de pensamentos automáticos que são: eu vou passar ridículo, as pessoas vão rir da minha cara, eu vou gaguejar, e algumas coisas passam a ser mais prováveis por conta até do receio dela, que nem o medo de gaguejar pode fazer com que ela gagueje. Uma pessoa que não gagueja, que fala normalmente, que está conversando com todo mundo aí no dia a dia, por que numa situação específica, quando vai lá falar em público, começa a gaguejar, sendo que ela não tem esse problema normalmente? Por conta da ansiedade, por conta do medo de que aconteça alguma coisa. Agora, o pouquíssimo provável também acontece? Acontece. Eu andei fazendo uma pesquisinha de casos reais e tem alguns clássicos, né, que parece que é bastante conhecido e que eu achei interessante, que nem tem uma situação de uma moça, Anne Parish. Ela estava muito tempo atrás andando numa livraria, num sebos, e de repente encontrou um livro que tinha sido, o que ela imaginou, o mesmo livro que ela lia na infância e que gostava muito do livro. Ela foi lá pegar o livro para, né, matar saudades, né, pra ter as recordações daquele momento, e quando ela abriu, viu que tinha uma dedicatória, que tinha alguma coisa escrita e o nome dela. Ela achou o próprio livro depois de anos, depois de décadas, numa livraria em outro lugar que não era onde ela morava. Quer dizer, uma coisa muito pouco provável, mas aconteceu, acontece, né? De vez em quando essas coincidências incríveis acontecem. O que eu estou dizendo é que não vale a pena a gente tocar uma vida, viver uma vida, considerando essas coincidências incríveis, essas possibilidades incríveis. E de vez em quando até eu presenciei uma cena uma vez que uma pessoa tentando acalmar a outra com um argumento e que funcionou, né? A pessoa ia viajar de avião, ela estava com muito medo de entrar no avião e porque tinha tido um acidente recente com a TAM. E há pouco tempo, há um mês antes, tinha tido esse acidente e ela estava muito preocupada, muito nervosa. E o que essa outra pessoa falou para ela? Ela falou assim: olha, é o seguinte, você nunca viu dois aviões da mesma companhia aérea caírem em seguida, não é? Sempre quando cai um avião de uma companhia aérea, depois o que cai é de outra companhia. Então, já que caiu agora um avião da TAM, a companhia aérea mais segura para viajar é a TAM,
porque não vai cair outro avião da mesma companhia. A pessoa fala, é verdade, né? Então eu vou viajar. A gente ouve isso, fica até quieto porque funcionou, tá? A pessoa tá tranquila e não cancelou a viagem dela. Mas você percebe que o que a pessoa falou está muito dentro da impossibilidade de fazer essa previsão, né? Não tem como, né? A chance de qualquer coisa acontecer, nada exclui, né? O destino não exclui uma companhia porque já aconteceu com ela. Mas tantas pessoas podem ficar muito nervosas como muito tranquilas. Quando tranquiliza a pessoa, a gente deixa quieto, o negócio é a gente viver bem. O que a gente bota foco aqui é nas situações que tiram a liberdade, que tiram o rumo da pessoa, a tranquilidade dela no dia a dia. E parece que é pouco? Não é não. Tem gente que não passa por pontes, né? Tem uma sensação assim fortíssima de que vai acontecer alguma coisa com essa ponte. A ponte vai cair, ela vai morrer, então ela não passa por ponte. Ela escolhe todo o caminho da viagem dela para desviar onde tem ponte. Ou outros fazem isso com túnel, né? Não viaja, não vai para lugar, tem que fazer a pesquisa, estudar a estrada antes de sair de casa para saber se tem túnel, porque se tiver túnel, volta para trás. Isso eu estou falando de fobias, né? Isso são fobias. Aí tem com relação a animais, com relação ao elevador, à altura, uma série de coisas. O que são fobias? Esse superdimensionamento, essa percepção clara de que vai acontecer uma coisa que é muito pouco provável. Impossível? Não. Como eu te falei, eu acho que pouca coisa na vida, se você souber de alguma coisa que você pode garantir que é impossível, me conta, mas eu não consigo pensar, porque tudo é possível. O que acontece é que algumas coisas são pouco prováveis. E aí eu lembrei de uma vez que eu li de um autor que falava da lei da parcimônia. O que é a lei da parcimônia? Que ele fala que quando tem várias explicações para alguma coisa, a mais simples é a correta. Por exemplo, aí tem o exemplo do Fusca amarelo. Você tem um Fusca amarelo e você foi para o supermercado. Você estacionou o seu Fusca amarelo do lado do postinho azul, ali na frente do supermercado, entrou, fez suas compras. Na hora que você voltou com o seu carrinho de compras, você lá viu o Fusca amarelo, você vai lá para guardar suas compras. Em algum momento você desconfia que aquele Fusca amarelo não é seu? Passa pela tua cabeça que alguém roubou o Fusca amarelo e por coincidência veio outro Fusca amarelo e estacionou na mesma vaga? Não, você não pensa isso. Mas é impossível? Não, não é impossível. Não é impossível de terem roubado o seu carro e por coincidentemente veio outra pessoa com a mesma cor e modelo de carro e estacionou na mesma vaga. Impossível não é, só que é tão pouco provável que a gente não pensa nisso. Então se a gente não pensa, né, nos problemas relacionados a Fuscas amarelos, vale a pena a gente repensar todas essas outras questões, né? Pensando agora em outros exemplos. Uma pessoa entra numa festa e identifica lá fulano que virou a cara para ela assim que ela pisou na festa. Já fica maluca da vida, de raiva, por que essa pessoa fez isso? Onde é que entra aqui a lei da parcimônia? Se não existe nenhum histórico de indisposição dessa pessoa, não tem por que pensar que ela virou a cara para ela. Tem outras explicações mais simples. Ela não viu você chegar e ela estava olhando para outro lugar, porque ela teve que olhar para outro lugar naquela hora. Então ela não virou a cara, ela virou o rosto para dirigir o olhar para outra coisa. Tem explicações muito mais simples do que toda aquela elucubração de que, na verdade, ela nunca gostou de mim, ela sempre me evitou, ela sempre quis me evitar, mas ela ficava sem graça, então agora... Porque... Pensa, quantas vezes a gente não faz um cavalo de batalha na cabeça da gente por conta de uma coisa que normalmente teria uma explicação muito mais simples. Ciúmes, grande parte dos ciúmes tem toda essa elucubração em cima de uma coisa muito simples. Você manda uma mensagem, a pessoa não responde a mensagem na mesma hora. O ciumento tem todas as possibilidades na cabeça, né? Tá com outra mulher, não quer me atender, tá com raiva de mim, mil coisas. Qual é a explicação mais simples? Não viu, ou não pode, ou viu e não pode responder agora, está ocupado. A gente considerar o mais simples não significa que está se cegando a uma realidade que pode estar acontecendo. Não, eu estou dizendo é realmente considerar as informações, porque normalmente o ciumento, ele superdimensiona, no exemplo do ciumento, superdimensiona uma série de possibilidades, uma série de... que não tem indício nenhum que prove isso.
Então, para que sofrer com isso? Eu sei que eu não vou resolver o problema da pessoa que é ansiosa, da pessoa que sofre com isso, que é nervosa, que tem um monte de preocupação na cabeça, falando para ela simplesmente pare de se preocupar. Você está confundindo o possível com o improvável. Mas esse é um caminho para a pessoa começar a se entender, a se conhecer e perceber até onde ela está superdimensionando, o quanto que isso está atrapalhando a vida dela. E como eu digo sempre, se não conseguiu resolver sozinho, procura um psicólogo, chama ele, convida ele para fazer esse estudo da sua própria cabeça, do que não está funcionando e de como você pode viver uma vida mais feliz e mais harmoniosa. Tá ok? Obrigada por me ouvir.